No vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 erros que matam o seu produto digital e, mais importante do que isso, eu vou te mostrar por que muita gente acha que tem problema na venda, quando na verdade ela tem um problema de estrutura. Porque um produto digital, ele não nasce ruim, ele vai morrendo aos poucos, morre porque ninguém entende, morre porque a promessa é fraca e morre porque a pessoa criou tudo no escuro e depois ela colocou a culpa no algoritmo, ela colocou a culpa no nicho, ela colocou a culpa no gestor de tráfego, no cara que fez a página de venda. E eu tô falando isso porque isso é um padrão que se repete demais em quem tenta começar no digital sem clareza. A pessoa até tem boa vontade, às vezes a pessoa tem um conhecimento absurdo, mas ela comete erros que deixam o produto sem força antes mesmo dele ter uma chance real de vender alguma coisa. E presta atenção até o final, porque talvez o problema não esteja no seu nicho, talvez o problema esteja nesses erros que eu vou te passar agora. E o primeiro erro que mata um produto digital é tentar vender um tema amplo demais. Você pega uma coisa que é assim, fala com todo mundo e ao mesmo tempo não fala com ninguém. E esse daqui é clássico. Quando ela não tem ideia de como estruturar um curso, a primeira coisa que ela vai fazer é uma exposição de temas de curso. Marketing digital, aprenda a cantar, aprenda a vender online, é como emagrecer, organize sua vida financeira. Só que isso daí é aberto demais, é uma coisa que fica aberta demais. Quem vê, ele não entende exatamente para quem que é, qual que é o problema que você resolve ou qual que é o resultado que você se propõe a entregar. E quando a promessa fica muito genérica, aí o produto ele acaba perdendo a força. Vou dar um exemplo bem claro para você. Em vez de você vender, aprenda a vender online, olha como é que soa muito melhor, olha como é que fica muito mais forte. Como escolher os seus primeiros produtos para vender na Shopee sem travar dinheiro e sem travar o estoque. Talvez possa estar um pouquinho longo, a gente pode dar uma diminuída, pode dar uma mexida, mas eu estou falando isso daqui só para você entender qual que é a diferença de você fazer uma coisa que é muito genérica, porque aprender a vender online, você não está falando absolutamente nada. Você só está falando vender online, mas vender o quê? Vender para quem? Vender como? Vender aonde? Entendeu? É no marketplace? É no e-commerce? Você não está falando isso. Então aqui fica muito mais claro como escolher seus primeiros produtos para vender na Shopee sem travar dinheiro à toa. Você percebe qual que é a diferença? Um produto digital forte, ele não nasce de um tema amplo demais. Ele nasce de uma dor clara. Então, quanto mais específico o problema, mais fácil é para a pessoa pensar, isso daqui é para mim. Ela cata e olha o tema lá e fala bem assim, caramba, como escolher os primeiros produtos na Shopee para vender sem ter dor de cabeça. Tá, poxa, é isso daqui que eu quero. Por quê? Porque você está falando especificamente com um público específico, com um nicho reduzido dentro de um nicho muito grande. Segundo erro é criar tudo antes de validar se aquela dor realmente mexe com as pessoas. Esse aqui mata muito produto bom logo no berço, logo na ideia. A pessoa ela passa dias, semanas, meses montando aula, montando apostila, montando bônus, identidade visual e só depois ela descobre que o público não estava assim tão interessado naquilo que ela queria vender. Por isso que eu sempre digo, não começa criando alguma coisa muito gigante, começa testando a dor. Por exemplo, antes de criar um produto, como montar um curso online, você pode testar algum tipo de conteúdo e ver se o público interage com esse conteúdo. Uma suposição, como encontrar ideia de infoproduto, como escolher um tema vendável, como parar de travar na hora de criar conteúdo. Esse é o tipo de conteúdo que gera pergunta, que gera comentário. E se você tiver essas informações, isso já é um sinal que aponta positivamente para o seu produto. O mercado, ele quase sempre dá pista antes. Então, muita gente cria no silêncio e depois se frustra no lançamento quando ela poderia ter ouvido já sinais, visto se as pessoas estavam realmente interessadas em adquirir esse produto que ela tem para vender. Terceiro erro é achar que produto bom é aquele que tem um conteúdo muito grande e na verdade não é. Produto bom é aquele que entrega uma transformação clara e esse é um erro muito comum de quem está começando. A pessoa pensa que quanto mais eu entregar, mais valor eu vou gerar e melhor vai parecer para as pessoas. Aí a pessoa cria 20 módulos, cria 50 aulas, cria um monte de bônus, cria um monte de PDF. E quando a pessoa faz assim, fica muita informação. Só que do outro lado, a pessoa que comprou, que quer entrar no seu curso, ele não quer saber de muita coisa. Ele quer sair de um ponto A até chegar no ponto que é o objetivo dele. Uma suposição. Quem compra um produto sobre criar conteúdo no Instagram, a pessoa não quer ficar 12 horas vendo conteúdo. A pessoa quer parar de travar e conseguir postar conteúdo com mais clareza. A pessoa sentar e falar bem assim, vou fazer X, Y, Z que eu vou conseguir produzir os meus conteúdos e otimizar a minha produção de conteúdo de uma forma mais rápida. Um outro exemplo aqui é quem compra um produto sobre canto, sobre como cantar. A pessoa ela não quer saber sobre canto polifônico, ela não quer saber sobre harmonia tradicional, harmonia funcional, harmonia avançada. A pessoa só quer cantar melhor, só quer cantar com mais segurança. Então, se você mostra isso com muita clareza para a pessoa que está interessada no seu produto, que tem uma dor que você consegue resolver,
cara, com toda certeza você vai vender bastante. Guarda uma coisa que eu tenho para falar para você. Conteúdo demais não compensa a falta de clareza. Não adianta você catar aí e fazer 100 aulas, 200 mentorias, não sei o que, gravar aula e tal, tal, tal. Cara, você precisa ter clareza. Precisa montar. Às vezes um produto que ele é simples, enxuto, bem organizado, ele vende muito mais do que um produto enorme, cria uma confusão, que cria um monte de bônus, porque a pessoa fala bem assim, a pessoa entra na sua página de venda lá e fala bem assim, caramba, tem 100 aulas, puxa vida, eu vou ter que aprender 100 aulas, assistir 100 aulas para aprender a sair do ponto A para o ponto B. Então, se você consegue reduzir isso, se você consegue propagar essa informação de uma forma mais simples, mais objetiva, atingindo exatamente a dor da pessoa e o objetivo que ela quer alcançar, vai ficar muito mais fácil de você vender. Quarto erro que mata o seu produto digital é ter uma promessa sem força. Esse erro aqui é fatal porque o que você promete é o que faz a pessoa prestar atenção no seu produto. Se essa promessa for morna, for vaga, for sem desejo, o produto vai começar a passar batido. Por quê? Porque você tem uma concorrência enorme, não importa qual nicho que você atue. Se você não tiver uma promessa clara, seus concorrentes vão passar na frente de você. Exemplo clássico aqui para você. Um exemplo que você faz uma oferta. Curso de organização pessoal. Olha como isso é fraco, como não fala com ninguém, como não mostra um caminho, não fala absolutamente nada. Qual que é o transporte, o que a pessoa vai precisar fazer para chegar no lugar que ela quer, é fraco demais. Agora olha se você fizer assim, ó, como organizar a sua rotina sem sentir perdida e sem abandonar no terceiro dia. Porque assim, organização pessoal, a pessoa tem que quebrar várias crenças. A pessoa já tem um monte de crença dentro da cabeça. Então não pode ser uma coisa maçante para a pessoa. Quando você fala assim, curso de organização pessoal, mas é o quê? É financeiro, é conjugal, é com os filhos, é na escola. Cara, você tem que dar um norte para a pessoa. Sua oferta tem que estar clara. Como organizar a sua rotina sem se sentir perdida ou perdido e sem abandonar tudo no terceiro dia, porque geralmente é o que é costume. Só para você ter uma ideia, 89% das pessoas que compram cursos digitais, não importa o valor, de R$37 até 2, 3, 4, 5 mil reais, as pessoas nem abrem curso. A pessoa só compra por causa da oferta. Então, se sua oferta estiver muito boa, com certeza essa pessoa vai comprar o seu produto. Agora, eu espero de verdade que você faça um conteúdo tão bom a ponto da pessoa catar, sentar e assistir tudo e conseguir ter muito resultado com o produto que você está oferecendo. Então, como eu dei no exemplo aqui, como organizar sua rotina sem se sentir perdido ou perdida e sem abandonar tudo no terceiro dia, ele soa muito mais forte. Então, a promessa, ela precisa fazer a pessoa se sentir reconhecida. A pessoa precisa falar assim, caramba, esse cara tá falando comigo. Ela precisa despertar um desejo e ela precisa ter um resultado possível. Por isso que lá na página de venda você tem que colocar exatamente aquilo que atrai a pessoa. Não vai colocar um monte de coisa lá, senão, como eu tava te falando, poxa, 50 módulos, eu vou ter que fazer 50 módulos para cantar melhor. Vou ter que fazer 50 módulos, 200 aulas para começar a vender na Shopee. E não é desse jeito que funciona. Precisa entender uma coisa, produto digital sem esse desejo, ele parece só mais uma informação vazia, ele parece só mais uma pesquisa que a pessoa faz no Google. Quinto erro é criar um produto sem pensar na oferta. Esse aqui é um dos erros mais caros que alguém pode ter, porque tem gente que monta um produto inteiro, grava vídeo, faz um monte de coisa, mas ele nunca pensou diretamente, especificamente para quem é. A pessoa nunca desenhou a persona. É para mulheres, é para advogado, ou é para médicos, ou é para esportista. A pessoa não pensou para quem é. A pessoa não pensa por que aquilo ali importa, por que essa pessoa vai comprar o seu produto ou não vai. Qual que é a transformação valiosa que isso vai causar na vida da pessoa e por que a pessoa compra esse tipo de produto. O que a pessoa ganha se ela entrar lá no seu curso, no seu treinamento, na sua videoaula, no seu e-book, o que é que ela ganha. Tem que deixar isso muito bem claro, muito bem claro. Nós damos o nome disso de oferta e às vezes a pessoa ela cria um conteúdo que às vezes é um conteúdo muito bom, mas porque ela não constrói uma oferta, sem chance, não vai. E sem oferta, até um produto que é bom pra caramba, e às vezes a pessoa se dedicou, a pessoa às vezes tem competência pra caramba, mas é um produto que não vai vender porque não tem uma oferta clara. Então não basta dizer, eu tenho um curso sobre infoproduto, você precisa mostrar especificamente, você precisa construir uma oferta. Eu organizei um caminho para quem quer criar o seu primeiro produto digital sem travar nas ideias, sem achar que precisa ser especialista, sem perder meses montando algo que ninguém vai querer. Precisa ser muito específico, você precisa passar muita força na conversa. E se não tiver isso, sem chance, isso daí só vai virar mais um material e acabou, você não vai conseguir vender. E repara uma coisa muito importante, nenhum desses erros aqui, eles acontecem porque a pessoa é incapaz. Eles acontecem porque muita gente cria o produto digital no improviso. Ele não monta uma estratégia antes, ele não monta um sistema de validação, não tem uma clareza da dor certa, não tem uma promessa forte, não tem uma oferta forte. Ele não sabe nem para quem que ele vai vender, ele não sabe desenhar a persona.
São homens e mulheres de 25 a 35 anos que ganham entre R$1.000 e R$3.500. Aí, tipo assim, se não faz isso, o produto ele nasce fraco e mesmo quando a pessoa tinha uma ideia, tinha um potencial bacana para estourar isso, a pessoa não consegue fazer. Então, entendido isso, você tem que pensar que um produto digital, ele não morre só porque o nicho é ruim, que eu duvido muito que tenha nicho ruim. Ele morre porque ele foi construído de um jeito que não gera desejo, não gera clareza, não gera confiança. Então, por isso, antes de pensar em logo, em plataforma, em página bonita ou em tráfego, você precisa acertar essas bases. Tem uma dor muito clara, tem uma promessa muito forte, tem uma transformação específica, tem uma oferta bem pensada. Quando isso tudo se encaixa, aí pronto. Aí seu produto pode ganhar vida e você tenha certeza absoluta que você vai vender esse produto aí para a pessoa específica, que a pessoa vai querer te pagar muito, porque você tem uma informação que vai fazer ela sair do ponto A para chegar no ponto B. E antes de terminar esse vídeo, deixa eu te dar um recado bem rápido e bem direto. Tem muita gente boa, com muita competência real, que continua travada porque está tentando construir um produto sozinho, no improviso, acertando e errando no escuro e faz a pessoa perder um tempo e isso cansa. Cansa porque você se sente que poderia estar mais para frente, cansa porque você sabe que tem algo para vender, você tem potencial, mas ainda não conseguiu transformar isso numa oferta que vende de verdade. E foi exatamente por isso que eu criei a comunidade antes do início. E essa comunidade não é para quem quer só consumir mais conteúdo, porque tem gente que compra curso, parece que é só para colecionar curso. O cara sabe a respeito de todos os cursos, que o cara compra tudo, mas o cara nunca coloca a mão na massa. Então, essa comunidade é para quem quer finalmente organizar as ideias, ter mais clareza sobre o que vender, entender como estruturar uma oferta e parar de ficar rodando em círculo, parar de ficar tentando um monte de estratégia, porque isso cansa e vai te frustrar a qualquer momento. Então, se você sente que esse é o seu momento de parar, só de pensar e começar realmente a estruturar uma coisa muito confiante, muito sólida, o link da nossa comunidade antes do início está aqui embaixo na descrição e está no primeiro comentário fixado. Talvez o que você esteja precisando não é de mais informação, talvez você precise exatamente de direção, você sair do ponto A até chegar no ponto B sem complicação. Eu falo isso, gente, porque eu sei que tem um monte de gente que tem potencial, mas a pessoa não tem clareza na coisa que ela precisa fazer. Beleza? Esse foi o conteúdo que eu tinha para passar para vocês. Desde já, muito obrigado pela audiência de vocês. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixa aquele likezão maroto e não esquece de ativar as notificações, porque toda vez que eu lanço um vídeo novo, você vai ser avisado. Meu muito obrigado, fique com Deus. Não esquece de clicar no link, dá uma olhada lá no material, comunidade antes do início, eu garanto que você vai gostar demais. Fique com Deus e tchau, tchau.